Vocês estão aí a ver a minha tela. Nós terminamos, ou nós concluímos aqui essa declaração da Confissão de Fé, porque nós estamos estudando sobre a Trindade Santíssima e há um resumo dessa afirmação a respeito da Trindade. Nós vimos a incapacidade de alguns exemplos, né? Alguns exemplos que as pessoas geralmente usam para fazer uma analogia com a Santíssima Trindade, né? A questão da figura, né? Algumas ilustrações para ajudar a entender melhor a Trindade, né? Como a água nos três estados, né? Como o fogo, como o ovo, né? Alguns, não sei quem foi que lembrou do ovo, né? Mas todos eles são figuras totalmente equivocadas, né? Não existe nenhuma figura que nós possamos usar para admitir justamente essa declaração aí da nossa confissão de fé, né? Na unidade da divindade, há três pessoas de uma mesma substância, poder e eternidade, Deus o Pai, Deus o Filho e Deus o Espírito Santo. Nós também já trabalhamos um pouco a respeito de Deus Pai, né? Do seu ser, da sua pessoa. E hoje nós vamos entrar agora na pessoa de Jesus Cristo, não é? A pessoa de Jesus Cristo. Então, nesse próximo slide, nesse ecrã, vocês têm aí, quando nós entramos a falar sobre Jesus Cristo como segunda pessoa da Trindade, vem à nossa mente essa pergunta fundamental que para nós é o fundamento de tudo, não é? Por que Jesus deveria ser considerado Deus homem, certo? Por quê? Por exemplo, por que Jesus é chamado de Filho de Deus? Porque ele é chamado de Filho do Homem? Porque ele não é um anjo, não é? Muitas religiões acabam por relacionar Jesus como um anjo, né? Um anjo de luz, né? Por exemplo, o Espiritismo, a doutrina espírita acredita que Jesus ele foi um anjo de luz, né? Ou é um anjo de luz. E dentro da doutrina espírita, tanto Jesus como Satanás, ou como o diabo, eles são dois anjos, né? Jesus é o espírito mais iluminado e o diabo é o espírito, o anjo mais, vamos dizer assim, menos evoluído possível, né? Então, o Espiritismo fala sobre isso. Já, por exemplo, algumas seitas cristãs, né, como os Testemunhas de Jeová, admitem que Jesus é uma pessoa, mas Jesus ele não é Deus pleno, ele é um Deus menor, né? Ele não tem a mesma substância do Pai, né? Então, essas variações
elas acontecem porque há o fundamento da nossa fé quando nós dizemos assim que Jesus ele se encarnou, ele veio até nós, morreu por nós, ressuscitou, mas qual é a razão de Jesus ser chamado Deus homem? Então, hoje nós vamos ficar aí com a pessoa de Jesus, vamos procurar explicar um pouco a respeito, ou tirar algumas provas. Vamos provar aqui nas Escrituras, e pelas Escrituras nós atribuímos que Jesus é plenamente Deus e plenamente homem, né? Então, tudo isso também tem um respaldo na própria cosmovisão grega, né? A cosmovisão grega. Vocês devem se lembrar que quando a fé cristã ela se expandiu naquele primeiro século, aquele primeiro século ele tinha uma grande influência da cultura helênica, da cultura grega, certo? E a cultura grega falava já sobre deuses, né? Se lembram disso? Cita aí um deus, Cláudia. Cita um deus grego. Quem ajuda, Cláudia? Apolo, Zeus. Apolo, Zeus. Muito bem, Queiroz. Eu pensei que a Cláudia ia falar Baco. Para cada brincadeira, viu, Cláudia? Para cada situação havia um deus específico. Mas os deuses gregos, na mitologia grega, eles são muito suscetíveis, né, a paixões, né? Eles são muito dados bom, eles são dados, eles são caracterizados com sentimentos humanos, né? Mas, por exemplo, Deus, Hades, estes eram deuses maiores, né? E também havia deusas também, né? Mas o que acontece é que, geralmente, quando, por exemplo, na história de Zeus, né? Que ele se apaixonou por uma menina, né, chamada Europa, e então raptou a Europa desse relacionamento entre Zeus e Europa nasceram vários semideuses, né? Por exemplo, um dos nomes dos filhos entre Zeus e Europa era Minos, o semideus de Creta, né? Da onde vem toda aquela mitologia a respeito do Minotauro, né? Mas a história é longa. Mas o que eu quero dizer eu quero chamar a atenção, é que na concepção grega não havia possibilidade, por exemplo, de existir um Deus, plenamente Deus, e que fosse plenamente homem também, e vice-versa.
os semideuses, eles ficavam no meio justamente entre a divindade e a humanidade. E os semideuses, eles eram também suscetíveis ao pecado, à miséria humana, às paixões do homem, né? E ocorre que nós vamos ter um ensino muito claro que quando Cristo se torna homem, essa encarnação, ela não é 50% e nem 50% homem, nem 50% Deus. Quer dizer, nosso Senhor Jesus, ele não era um semideus. Ele era plenamente homem e plenamente Deus. Então, hoje nós vamos trabalhar isso aí, ok? Vamos usar aí alguns textos bíblicos e conversar um pouco. Eu vou pedir que vocês fiquem à vontade para fazer alguma pergunta ou me pedir para eu parar, explicar de novo, tá bom? Eu queria também que vocês pudessem colaborar aí para que eu não ficasse falando sozinho, né? Ok? Tá tudo bem aí? Vocês tiveram alguma questão aí quando eu falei sobre essa cosmovisão grega? Muito por cima, né? Falei muito por cima. Tá tudo bem? Tá tudo bem. Vocês são tão bondosos. Nossa, se fossem seminaristas, eu estava roubado. Seminarista é um bicho ruim, viu? Olha, pense em bicho ruim, é seminarista. Eu fui um, viu? Eu fui um. Bom, então vamos lá. Por que Jesus deveria ser Deus-homem e não só homem? A primeira explicação é naturalmente tirada da nossa própria confissão de fé e do nosso catecismo. Primeiro, a palavra-chave é mediador. Ok? Mediador. Vamos ver aí o que diz 1 Timóteo 2,5. Quem é que pode nos ajudar aí com a leitura de 1 Timóteo 2,5? Vamos ver. Pois havia... Vai falar. Vai. Pois há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, o homem Cristo Jesus. Muito bem. Então, em que sentido nós entendemos essa palavra mediador? Quer dizer, mediador é aquele que está no meio, né? Há somente um mediador, quer dizer, aquele intermédio entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Nós temos que voltar um pouco na história do Antigo Testamento. O Antigo Testamento ele vai ser escrito e toda a história do Antigo Testamento vai se desenvolver basicamente com respeito à lei de Moisés, né? O povo de Israel caminhando no deserto, tomando posse da terra de Canaã, todo esse processo ele está fundamentado numa relação entre Deus e o povo de Israel. E essa relação entre Deus e o povo de Israel acontecia de uma maneira muito específica, porque chega um determinado momento, o Yahvé, né, ou Javé, ele manda que fosse construído um tabernáculo e nesse tabernáculo
houvesse todo um processo de adoração vamos dizer assim, o oficiante, a pessoa do povo de Israel, que era fundamental para que tudo isso ocorresse, chamava-se sacerdote. Então, nós vamos encontrar, por exemplo, uma grande ênfase na palavra sacerdote no Antigo Testamento. Mas não somente sacerdote, a pessoa do sacerdote era extremamente importante no Antigo Testamento, mas o profeta também. Então, nós vamos ter o sacerdote e o profeta. O profeta, ele vai trazer a palavra de Deus para o povo, certo? O sacerdote vai fazer o contrário. Ele vai levar a palavra do povo para Deus, certo? Quer dizer, o sacerdote, ele era o intermédio, o profeta também era um intermédio, e havia também, depois, posteriormente, quando Israel se torna nação e reino, entra a figura do rei. E o rei também é um tipo de intermediador ou intermédio. Então, esses três ofícios no Antigo Testamento, profeta, sacerdote e rei, eles serão sombras do que haveria de acontecer no futuro, quando o Senhor Jesus Cristo viesse. Por quê? Porque Jesus Cristo, ele vai englobar, ele vai juntar esses três ofícios do Antigo Testamento. Então, você vai ver, por exemplo, o verdadeiro profeta, que vários profetas existiram no povo de Israel, muitos profetas, mas havia vamos dizer assim, uma profecia a respeito daquele grande profeta que haveria de vir. Vamos abrir o texto de Deuteronômio, capítulo 18. Nós vamos perceber que o ofício do profeta no Antigo Testamento, ele lançava luzes para aquele pleno e verdadeiro profeta que haveria de vir. Então, por exemplo, vamos ler aí, capítulo 18, versículo 18. Veja o que nos diz aí. Quem pode ler para nós 18:18? Levantarei do meio dos seus irmãos... Não, levantarei do meio dos seus irmãos um profeta como você. Porei minhas palavras na sua boca e ele lhes dirá tudo o que eu lhe ordenar. Isso mesmo. Então, dentro de determinadas promessas ou profecias a respeito da vinda do Messias, o Messias, quer dizer, quem é o Messias? O Messias é o ungido. A palavra Messias, no hebraico, significa ungido. No latim, crismado, né? Então, por isso que hoje não, desde há muito tempo, havia a crisma. O que é a crisma? A crisma é a unção. Então, você vai encontrar o profeta como o pleno do Espírito Santo. Ele vai ser o profeta do Antigo Testamento vai ser, então, um tipo de Cristo. Quando nosso Senhor Jesus Cristo ele vem até nós, ele vai ser chamado também de profeta. E o profeta é um mediador. O profeta é um mediador. Não é? Por que ele é um mediador? Por que o profeta é um tipo de mediador?
quê? Que o profeta vai falar para o povo aquilo que Deus pedir que ele fale. Muito bem. Então está aí explicado muito bem. E quando nós vamos à frente, nós percebemos que o sacerdote, ele também vai encarnar ou vai ser um tipo de Cristo. Por quê? Porque o sacerdote é aquele que vai levar as petições do povo para Deus, não é? Nós vamos encontrar isso muito dentro do livro de Levítico. Você pode até depois ler Levítico, o livro de Levítico, e você vai ter alguma noção melhor sobre a função do sacerdote. Os sacerdotes, eles iriam, a disciplina do sacerdote, a vida do sacerdote, era extremamente regrada, não é? E ele, o que ele iria fazer? Ele iria levar os sacrifícios do povo para Deus. Então, ele ia entrar no tabernáculo, ele iria oferecer, rasgar, imolar os animais, ele iria tomar todas as medidas para que os sacrifícios ocorressem, né? Nós vamos encontrar a investidura, o início do movimento sacerdotal em Êxodo 28. Se você perceber aí Êxodo 28, você vai ver aí a escolha de Arão e os seus filhos para serem sacerdotes. Não é? Então, capítulo 28, versículo 1, nos diz o quê? Quem pode nos ajudar aí? Êxodo 28, 1. Chame seu irmão Arão e separe-o dentre os israelitas, e também os seus filhos Nadab e Abiú, Eleazar e Itamar, para que me sirvam como sacerdotes. Isso, muito bem. Então, para que eles administrassem o ofício sacerdotal. Quando Cristo vem, nosso Senhor Jesus vai ser reconhecido como sacerdote e o próprio sacrifício. Ele é o sumo sacerdote e ele é aquele que vai levar-se, não é, a si mesmo para a cruz. Ele vai ser o mediador. E você vai ter também o rei, que vai ser um tipo de Cristo, e ele vai também, vamos dizer assim, ele vai aglutinar esse ofício também. Ora, por que eu estou falando sobre isso? Porque ser mediador, nós podíamos pensar assim, bom, então, um homem podia ser mediador, qualquer homem. E aí, então, nós vamos chegar à conclusão que, para que houvesse um sacrifício definitivo, hoje nós não percebemos mais ninguém a fazer sacrifício de cordeiros, né? Por quê? Porque, basicamente, o nosso Senhor Jesus, ele se ofereceu de uma vez para sempre. É o que nós vemos aí em Hebreus. Então, perceba aí, por exemplo, o que está escrito em Hebreus. E nós vamos ver aí capítulo 9, versículo 11, até o versículo 14.
Então, 9, 11 a 14. Eu vou pedir para o Luiz fazer essa leitura. O Luiz está aí. Olá, Ludmila, tudo bem? Seja bem-vinda. Obrigada, pastor. Luiz, Hebreus 9, Hebreus 11 9, de 11 a a 14. 15. A 15, pode ser 15. Quando, porém, veio Cristo como sumo sacerdote dos bens já realizados mediante o maior e mais perfeito tabernáculo, não foi feito por mãos humanas, quer dizer, não desta criação, não por meio de sangue de bodes e de bezerros, mas pelo seu próprio sangue, e entrou no Santo dos Santos uma vez por todas, sendo obtido eterna redenção. Portanto, se o sangue de bode e de touros e as cinzas de uma novilha, aspergidos sobre os contaminados, os santificam quanto à purificação da carne, muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas para servirmos ao Deus vivo. Por isso mesmo, ele é o mediador da nova aliança, a fim de que, intervindo a morte para a remissão das transgressões que havia sob a primeira aliança, recebam a promessa da eterna herança aqueles que têm sido chamados. Olha que declaração. Isso aqui é bombástico, né? Para mim é bombástico. Quer dizer, nós não precisamos de fazer sacrifícios, porque o sacrifício já foi feito, não é? Cristo como sumo sacerdote e Cristo como mediador. Então, ele é o Deus homem que vai juntar todo o plano universal e eterno para a redenção do universo, certo? A redenção do universo. Então, essa é a visão, a nossa visão. Ele é rei, ele é profeta, ele é sacerdote, mas ele é mediador. E como mediador, Gabriel não poderia ser um mediador. Por que será que Gabriel, o anjo Gabriel, o arcanjo Gabriel, não poderia ser um mediador? Podem abrir os microfones e mandar chover aí a resposta. Pode chutar também. Cuidado para não acertar a mesa aí onde vocês estão. Mas não tem problema. Pode. O que vocês acham? Queiroz, Ludmila, por que o arcanjo Gabriel não poderia ser um mediador? Ele vê a Deus todos os dias. Não vê? O que vocês acham? Por causa do sacrifício, né? Exato. Por causa do sacrifício. Vocês se lembram? Muito bem. Vocês se lembram que qual é a natureza, ou melhor, não vou falar natureza, mas de acordo com quem o ser humano foi criado? Qual foi o modelo usado por Deus para criar o ser humano, homem e mulher? A semelhança Imagem dele, e semelhança A semelhança de quem? de Deus. de A Deus. Trindade, né? Da Trindade, olha aí. Podem ser mais específicos. Jesus? Jesus. Onde é que estava Cristo na criação?
Estava lá, né? Vamos ver aí, João 1:3. João capítulo 1, versículo 3. Quem lê? Quem pode ler? Quem pode ler? Pode ler. Não precisam esperar. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que existe teria sido feito. Muito bem. Qual é a imagem do homem? A imagem de quem? A imagem de Cristo, do Filho. Então, quando foi dito lá, haja luz, quem foi que disse isso? Quem foi que disse isso? Raquel, quem foi que disse haja luz? Das 3 pessoas. Deus disse, haja luz. Das 3 pessoas, quem foi que disse haja luz? Deus. Pô, eu acho que foi isso que eu disse. Foi Cristo. Foi Jesus? Foi o Filho. O Filho. Só que, vamos lá, né? Veja, quando vocês acabaram de ler que sem Cristo, nada do que existe se fez. Sim, mas isso é uma coisa, mas até... porque aqui nas Escrituras diz que Deus criou o mundo e Deus disse. Pronto. Então, até nesse primeiro momento, a gente só vai ver sobre, entre aspas, a Trindade, muito mais lá na frente, no versículo 26. Então, no início do capítulo 1... Não estou discutindo essa questão, eu estou... porque a igreja, ela só... Não. Veja, a igreja, ela reconheceu que Cristo estava na criação depois que João escreveu. Não é? O Espírito também está na criação, está lá, o Espírito Santo está lá, o Espírito de Deus. Mas quem executa a criação? Veja, vocês sabem que Deus planejou, Cristo executou e o Espírito aplicou. Então, o Filho, não estou falando de Jesus, mas lá o Filho de Deus é quem executa as obras da criação. Quando Deus disse, façamos o homem à nossa semelhança, quem disse isso? Foi o Filho. O Filho estava lá. O Filho é que ele concretiza as ações da Trindade. Percebem isso? Então, por isso ele se torna vamos chamar assim, o eixo de todo o plano e de todo o decreto de Deus. Vamos abrir no Salmo 110. Salmo 110. Versículo 1. Olha, vejam aí o que o Salmo 110 prova que os judeus não conseguem compreender isso. Veja o que o Salmo 110 nos diz. Cláudia, lê para nós aí, por favor. Disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. Muito bem, olha aí. Disse o Senhor ao meu Senhor. Que coisa estranha. Disse Deus a Deus. Disse Deus ao meu Deus.
Você percebe que estranho isso, não? Percebem que isso tem a ver justamente com a relação entre o Deus Pai e o Deus Filho? É isso mesmo. É isso que ocorre. Ocorre que o homem foi criado à imagem de Deus e Deus, para nós, é o próprio Filho também, não é? E não só isso, ele é aquele que vai, por exemplo, várias vezes nós vamos encontrar em Atos dos Apóstolos, os apóstolos dando testemunho a respeito da humanidade e da divindade de Cristo, não é? Por exemplo, vou dar-vos uma palavra aqui dos apóstolos, não é? Quando os apóstolos, por exemplo, no primeiro momento, chamam Jesus de profeta, né? Então, você vai ter aí, por exemplo, em Atos capítulo 2, capítulo 3, versículo 22, justamente a prova de que os apóstolos entenderam que Jesus era um profeta, né? Então, veja aí o capítulo 3, versículo 22 e 23. Então, fiquem certos aí a respeito do profeta, né? Quando nós temos aí a declaração do Salmo 110, disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que eu coloque todos os seus inimigos debaixo dos seus pés, né? Eu quero dar também um outro versículo, ou um outro texto, que vai justamente falar sobre este senhorio de Jesus Cristo. Eu quero... Deixa eu encontrar aqui, porque eu não sei porquê, mas às vezes a minha mente me trai, sabe? Eu acho que já é a idade chegando, mas eu diria assim que é possível a gente melhorar, né? Preciso fazer mais exercício, preciso fazer exercícios de correlação de versículos com outros. Eu não estou falando exercício físico, hein? Estou falando exercício mental. Mas eu vou dar até uma tarefinha para vocês. Uma tarefinha. Encontrar esse Salmo 110 em Atos dos Apóstolos, como uma descrição. Aí vocês vão me ajudar. Talvez vocês encontrem até antes de terminar hoje o nosso encontro. Atos 7:37, ressuscitará dentre vossos irmãos um profeta. Não estou falando do profeta, estou falando do Salmo 110. Atos 13:15. Atos 13:15, olha só. Eu queria ter uma filha assim, viu? 13:15. Hã? Não sei. Não é. Não? Eu pensei que eu ia elogiar você hoje. Deixa eu ver aqui. Não. Mas vocês podem me ajudar. Quando um dos apóstolos diz o que está escrito no Salmo 110. Disse o Senhor ao meu Senhor. Ok? Então, vamos à frente. Vamos à frente. Isso é uma tarefinha.
quem conseguir até o final de hoje, do estudo de hoje, vai receber um bombom virtual, certo? Se não, semana que vem vocês Atos 2:34. Eita! Rapaz, eu queria ter um filho assim, ó. Atos 2:34. Olha aí. Esse meu. Eu queria ter um filho assim, rapaz. Olha só. Falou mais rápido, eu também acabei de achar agora. Eita, Ludmila, vão ganhar uma caixa de bombom virtuais. Bombons virtuais, ok? Muito bem, olha aí, na boca do apóstolo Pedro, ele diz lá, olha aí, eu estava tão pertinho, Deus ressuscitou a este Jesus, do que todos nós somos testemunhas. Versículo 33, Atos 2:33. De sorte que, exaltado pela destra de Deus e tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vós agora vedes e ouvis. Ele está falando sobre o Pentecoste, o Espírito Santo. Porque Davi não subiu aos céus para ele próprio dizer: disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que ponha os teus inimigos por escabelo dos teus pés. Saiba, pois, com certeza, toda a casa de Israel, que a esse Jesus, a quem vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. É justamente, é claro que se o filho não fosse da mesma essência do pai, o texto aqui não iria chamá-lo de Senhor, porque a palavra Senhor aqui não é uma palavra, não é um pronome de tratamento. A palavra Senhor aqui é a palavra soberano, da mesma natureza do Deus Todo-Poderoso. Quer dizer, o nosso Senhor é um filho e é Senhor. Não é? Vamos ver aí Efésios 1:10. Quem pode ler Efésios 1:10? Então, nós estamos falando sobre a importância dessa... Sim, eu não terminei de falar sobre a questão da... por que Jesus, ele é, ou melhor, por que ele precisava ser Deus homem para nos salvar? Primeiro, porque nós temos a imagem dele, e não poderia ser Gabriel, nenhum anjo poderia assumir aquilo que o próprio Cristo assumiu. Por quê? Porque no caso de salvação eterna, os homens só poderiam ser tomados para a eternidade se estes homens tivessem a natureza do Deus homem, Jesus Cristo. Então, percebe, por exemplo, que não há arrependimento para os anjos, não é? Já houve arrependimento para algum anjo, arcanjo? Tem alguma coisa disso na Bíblia? Você não encontra nenhuma referência a dizer que o anjo Gabriel desobedeceu e foi e se arrependeu e Deus o aceitou, não é? Por quê? Por que não há possibilidade dos anjos se arrependerem? Por quê? Porque eles são apenas seres celestiais que existem para servir os que são a imagem e semelhança de Deus. Só o arrependimento só é dado ao ser humano porque o ser humano é a imagem e semelhança de Deus. Qual é a diferença entre o ser humano e um anjo?
Vamos abrir aí Hebreus capítulo 1, versículo... Hebreus 1... acho que, deixa eu ver. É isso. 1,14. Olha o que está escrito aí, Ludmila. Hebreus 1,14. Hebreus 1,14. Está escrito assim: não são todos eles espíritos ministradores enviados para o serviço a favor dos que hão de herdar a salvação? Muito bem. Agora leia o 13, o anterior. Ora, a qual dos anjos jamais disse: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés. Muito bem. Está vendo aí a repetição do Salmo 110? Sim. Então, aos anjos, eles não têm possibilidade alguma de arrependimento. Por exemplo, vai chegar um dia, alguém já disse isso, vai chegar um dia na eternidade que o diabo vai chegar para Deus e vai dizer: Senhor, me perdoe por todos os malefícios que eu fiz para a humanidade. E Deus, que é misericordioso, veja, Deus que é misericordioso, ele vai aceitar o diabo de novo. Ele vai dizer: venha, meu filho, você estava desgarrado e agora eu vou te receber como... Não é possível. Por quê? Porque anjo algum é feito à imagem e semelhança de Deus. Somente os seres humanos, que são a imagem e semelhança de Deus, é que podem ter essa possibilidade de arrependimento, porque o mediador, Deus, homem, ele foi plenamente Deus e plenamente homem para justamente também salvar o homem pecador. A ele é dado a possibilidade de arrependimento. Por isso que o protótipo, o Filho de Deus, ele tem que ser plenamente Deus e plenamente homem. Eu não sei se ficou claro isso aí. Não sei se alguém quer ajudar melhor, quer perguntar alguma questão sobre isso. Talvez eu não falei alguma coisa que devia falar. Por favor, abram aí, que quiserem, podem comentar alguma coisa. Eu fiquei um pouco confusa, pastor. Eu entendi a questão do anjo, certo? Não ter o arrependimento, mas, assim, então, a diferença aqui que fica... Por que que ele não se arrepende, tudo bem. Mas e Jesus, no caso, o filho, então ele se arrepende? É isso? Nessa parte eu fiquei confusa. Não. Isso eu estava falando com respeito aos seres Ao anjo, humanos. sim. Então, aí ele ó. vem humano, ele vem como humano, e ele tem esse sentimento, essa minha dúvida, ele como humano, ele tinha isso, de poder se arrepender? Não, porque ele não tem... ele poderia ter, mas ele não tem, porque ele será obediente, o filho obediente que nenhum filho de Deus ou que nenhum ser humano conseguiu ser. Então, por exemplo, vamos agora colocar aí uma nova figura, aí, um novo elemento, né? Que eu chamo de... o Senhor Jesus, ele vai cumprir aquilo que homem algum conseguiu cumprir.
Por isso que no caso como ele é Deus, ele é plenamente Deus, ele é santo e é pleno Deus como Deus o Pai é e como o Espírito Santo é. Então, ele não tem essa característica de arrependimento. Como homem, é bom que se explique isso. O que nos trai, não é? Não é porque nós somos homens ou seres humanos é que nós seremos condenados, não é? Por Deus, ou que nós nos condenamos. Não é o fato de ser humano. Ser humano é uma qualidade própria do próprio Deus homem. O problema não é ser humano. O que nos leva a pecar não é porque nós somos humanos. O que nos leva a pecar e a desobedecer a Deus é porque nós, na nossa humanidade, nós temos uma natureza pecaminosa, coisa que nosso Senhor Jesus nunca teve. Nunca teve. Por quê? Porque ele era Deus e ele era verdadeiro homem. Então, não existe essa possibilidade para o nosso Senhor Jesus. Agora, para nós, sim, porque a nossa natureza humana, ela se desumanizou. Como você diz assim, a gente diz assim, não, o fulano poderia ser mais humano, né? Por quê? Porque o homem é cruel, porque o homem é maldoso. Então, essa característica do ser humano feito à imagem de Deus, ele passou por uma degradação. Ele passou por Então, a ele é dado a possibilidade de arrependimento e de volta para Deus. Jesus Cristo não. Jesus Cristo é plenamente homem e plenamente Deus. Então, ele não precisa disso. Pelo contrário, ele nos representa. Ele é o tipo pleno, né? Por isso que todos nós entendemos que o objetivo de Deus é colocar Cristo como o eixo de todo esse universo. Não sei se expliquei bem. Ok? Ok, obrigada. Vamos tentar terminar aí o assunto, né? Porque já são 9 e pouco. Efésios 1:10. O que nos diz Efésios 1:10? Quem pode ler para nós, Luiz, por favor? Efésios 1:10. De fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Então, percebam aí, que o propósito de Deus, o Deus Todo-Poderoso, a Trindade, é fazer convergir ou congregar em Cristo todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Tudo gira em torno do próprio Jesus Cristo. Percebem aí a importância do mediador? E esse mediador é aquele que está descrito em Colossenses 1:15 a 20. Vamos ver aí, Colossenses 1:15 a 20. Vamos abrir aí, Colossenses 1:15 a 20, e nós vamos ver aí essa descrição aí que o apóstolo Paulo faz de nosso Senhor, Jesus Cristo. 15 a 20. Ludmila, pode ler para nós? Sim. Este é a imagem de Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. 17.
até o 20. Ele é antes de todas as coisas. Nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo da igreja. Ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia. Até 20. 20. Sim. Porque aprove a Deus que nele residisse toda a plenitude, e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas que sobre a terra, quer nos céus. Muito bem. Então, percebam aí que o nosso Senhor é aquele que reconciliou, por isso que ele é o eixo. Ele é Deus-homem, então, como Deus-homem, ele vai à cruz, como Deus-homem, ele nos representa, como Deus-homem, ele reconcilia tudo aquilo que ele mesmo criou. Né? Deus, que Deus criou. Deus criou o homem, Deus criou a humanidade, Deus criou fez a criação, o universo, não é? Por isso que tudo, tanto as coisas do céu como algumas da terra, todas as coisas, veja o versículo 20 aí, é fundamental. Versículo 16 também, veja lá. Porque nele, em Cristo, foram criadas todas as coisas que há nos céus, na terra, visíveis e invisíveis. Sejam tronos, dominações, principados, potestades, quer dizer, todo o sistema, seja do céu como da terra, visível e invisível, todos os sistemas estão fundamentados na existência do próprio Filho. Percebem? Versículo 19. Porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude de Deus habitasse em Cristo. Então, ele é fundamental em todo o propósito divino e eterno para nos resgatar, reconciliar as coisas, e ele é o rei, por isso que ele tem a figura do rei, o pleno, o verdadeiro, o rei dos reis, senhor dos senhores, né? Vamos ver agora de uma maneira mais específica, 2 Coríntios 5,19. Só para a gente terminar. Quem pode ler 2 Coríntios 5,19? Qualquer um de vocês. Segundo Coríntios 5:19. Isso. A saber que Deus estava em Cristo reconciliado consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. Então, agora, especificamente, o que Deus faz? Ele não apenas reconcilia o universo, agora reconcilia consigo mesmo o mundo, e o que ele faz? Ele não imputa os seus pecados. O que é imputar? Imputar é uma palavra jurídica, certo, dona Rosane? Dona Rosane é advogada. Né? Imputar significa... eu lembro, quando era menino lá em Barbacena, eu lembro que eu ia fazer compra na mercearia para minha avó, e ela me dava uma cadernetinha. Eu ia lá e o tio Pedro era o dono da mercearia. Ele registrava, ele imputava a minha dívida ali, na cadernetinha, né? Então, é justamente isso que ocorreu, é claro, né? Ele diz aqui, não imputando, quer dizer, o Senhor não lançou na nossa caderneta de dívida para a gente pagar na eternidade, né?
Ainda bem que a caderneta lá do tio Pedro eu pagava no final do mês. Isso aí, graças a Deus. Que quem pagava era a minha avó, não é? Eu fazia dívida lá, eu ia lá comprar pão, sanduíche, aquelas besteiras que naquela época não existia Cheetos, nem batata frita, né? Mas eu ia lá comprar bala, sorvete, né? Era gelado, viu, Ludmila? Aristóteles que não... Né? Então, ele lançava na caderneta a minha dívida, quer dizer, a dívida da minha avó, né? Mas aqui, no caso, é como se fosse o livro da vida, né? Porque o livro da vida traz tudo que nós fizemos, né? Quando o Cordeiro abrir lá o livro da vida, eu não sei não, viu? Só a graça de Deus. Então, o que vai ocorrer? O que, por causa do que Cristo fez por nós aqui, ele não registrou a dívida para a gente pagar na eternidade. Hã? Isso é fenomenal. Por quê? Agora, a Ludmila termina com 21 aí, o versículo 21. Você leu 19, agora leia o 21. Aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecador por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Então, o que acontece? Por que Cristo, o Deus homem, ele morre numa cruz? Porque ele, com a sua justiça, isso aqui é uma transposição de justiça, né? E o Deus Pai toma o nosso pecado, a nossa miséria, e lança sobre Cristo, e toma a justiça de Cristo e lança sobre nós. Por isso que ele diz aí, aquele que não conheceu o pecado, quem? Jesus, o Filho. Ele o fez pecado por nós, para que nele, em Cristo, fôssemos feitos justiça de Deus. É por isso que o termo justificação, ele cabe muito bem aqui. Mas aqui é um outro assunto. Mas o que nós queríamos enfatizar hoje à noite era justamente a suficiência de Cristo. Eu acho que essa palavra é fundamental para nós. Cristo, ele é suficiente por quê? Porque ele é Deus homem, não é? E como homem, ele levou sobre si os nossos pecados. E como Deus, ele nos ofereceu ao Pai, não é? Ele, como homem, foi o sacrifício, foi o sacerdote, ele, de uma vez por todas, isso não precisa acontecer novamente, Cristo não tem que vir novamente aqui para nos purificar, ele já fez isso na cruz. Então, esta é talvez, na verdade, não talvez, mas com toda certeza, é a grande mensagem do Evangelho. E talvez as pessoas não estão conectando a isto, né? Nós ficamos ainda de ver porque Cristo é plenamente homem e porque Cristo é plenamente Deus. Nós vamos ficar devendo para a quarta-feira que vem. Prazer poder estar com vocês. Deus os abençoe. Tenhamos um bom resto de semana e vamos caminhando, não é?